Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, Roger Mossato Bobinagem, eu sou o Roger. Hoje estamos aí para mais um vídeo sobre motores elétricos. Estamos aqui com esses dois motores bifásicos rurais, né? Ou monofásico, depende da região que ele vai trabalhar e da energia. Mas geralmente chamamos como motores bifásicos aí. Motor usado em bomba d'água, motor usado em triturador de grãos, triturador forrageiro, enfim. Várias finalidades aí, utiliza muito esses motores. Aqui vem bastante deles e muita gente não sabe como ligar, então hoje a gente vai estar ensinando vocês como ligar. Assistam até o final o vídeo aí, vou ensinar o passo a passo tudo, como funcionam esses motores e como ligá-los da maneira correta e a diferença que tem entre o antigo e o mais atual também, que é muito importante você saber, tá? Então quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal para dar aquela força, deixa o seu like e se você gostar desse vídeo, você comenta aí embaixo qualquer coisa. Então vamos começar. Então pessoal, vamos começar. Estou aqui com esses dois motores, um motor da Hercules, tá? Esse aqui é um motor de 5 CV de baixa rotação, 4 polos, e aqui um 5 CV da Eberle de alta rotação, 2 polos, ambos bifásicos, né? Para quem não sabe, motor bifásico é aquele que ele trabalha ou em 220, 440 ou 254, 508. Menor tensão 220 ou 254 e maior tensão 440 ou 508 volts, tá? Aí vocês vão me perguntar, por que você está com esses dois motores diferentes aí? Ó galera, se forem motores novos, pode ser tanto de alta quanto de baixa, vai ser a mesma ligação, tá? Motores atuais. E se for motores antigos, tanto faz ser de alta ou de baixa, é a mesma ligação. Só que pro novo, atual ou de um tempo para cá e o antigo, existe diferença na ligação da menor tensão. Por isso que eu tô com esses dois motores para ensinar vocês. Vou começar mostrando esse da Eberle aqui. Esse é um motor que já tem bastante tempo, tá? E ele tem uma ligação um pouco diferente. Mas aqui a gente tem a placa dele que não está tão legível. Como a placa dele não está tão legível, eu fiz o diagrama para explicar para vocês, tanto dele quanto do outro ali. Ele é um motor de 5 CV, tá? Não tá dando para ver aqui. Ele tem 3.530 RPM. Esse motor é 254, 508 volts, tá? Existe dele 220, 440. O jeito de ligar é o mesmo. O que difere é o seguinte: que tem regiões que a energia é 254 volts e tem lugar que a energia é 220 volts. Principalmente na área rural é 254 volts. Aqui eu tenho um motor da Hercules, esse está com a placa boa porque é um motor até novo, 5 CV, 1750 RPM, motor de baixa rotação. Esse já trabalha em 220, 254 em menor tensão e 440, 508 em maior tensão. Os motores mais atuais trabalham nas duas tensões geralmente, tá? Repara que aqui eu tenho o diagrama de ligação dele, tá? Esse motor, quando vem novo, ele vem com números escritos no cabo, não vem com a plaqueta. Eu coloquei aqui para poder ensinar vocês. E ele vem em cores, cada cabo vem uma cor. Esse aqui eu rebobinei, mas esses mais antigos, eles não vinham com cores diferentes dos cabos. A única diferença que eu tenho aqui de cor é da bobina auxiliar para principal, mas geralmente se você pegar ele rebobinado, pode ser que você pegue ele com os cabos de uma cor só e numerados, tá? Então aquele lá, ele tá tanto com cor quanto com número, que é para caso você pegar um motor atual e ele já ter sido rebobinado, você vai saber ligar ele do mesmo jeito. E esse aqui, vocês vão saber ligar, pode ser motor antigo, sempre vem uma cor só de cabo ou numerado, né? Geralmente vem numerado. Então, vamos lá. Vou começar explicando sobre os motores, tá? O funcionamento deles, como que é. Pessoal, então vou começar falando dos motores novos, tá? Depois a gente passa para os motores antigos. Vamos ensinar primeiro a diferença entre eles, né? É o seguinte: motores novos, galera, eu vou mostrar para vocês como que é por dentro de um motor, assim, da maneira mais didática possível. No motor elétrico monofásico temos bobinas principais e bobinas auxiliares. O que são bobinas principais? São as bobinas, o conjunto de bobinas
que trabalham ali, que faz a força do motor, faz o motor trabalhar, que trabalham constantemente, são as bobinas que mais fazem força, né? Que mais trabalham ali. Então é as bobinas principais. Sem elas o motor não funciona de forma alguma, tá? Tanto na partida quanto no trabalho. E temos os conjuntos de bobina auxiliares. Geralmente o conjunto de bobina fica por dentro. Temos o conjunto de bobinas por fora, principal, e por dentro ali, bobinas auxiliares. As bobinas auxiliares, elas auxiliam na partida e auxiliam o motor a trabalhar. Ela auxilia a bobina principal, sabe? É como se fosse um reforço para a bobina principal. A bobina auxiliar, geralmente, ela tanto é usada para ajudar quanto só para partir. Tem casos que a bobina auxiliar, ela só é usada para arrancar o motor. Depois que o motor atinge a sua rotação nominal, o platinado e o centrífugo desligam o capacitor, que ajuda também, e aí o centrífugo abre, né, com 80% da rotação do motor, e daí desliga todo esse circuito da bobina auxiliar, fica só bobinas principais trabalhando. Por isso que é chamado de bobinas principais aqui. Bobinas auxiliares ajudam a bobina principal a trabalhar. Então é o seguinte, no conjunto de bobina principal, nós temos metade das espiras dos grupos vai fazer cabo 1 e 2 e a outra metade cabo 3 e 4, tá? Então vai ser assim, eu começo com o cabo 1, enrolo lá um tanto, tem um tanto de grupo enrolado, né? Metade, né, do enrolamento, sai cabo 2. Começa a outra metade do enrolamento com cabo 3 e o final sai cabo número 4, tá? Então, o 1, ele dá continuidade com o 2, né? O 2 é o final do 1, o 3 começa a outra parte das bobinas principais e o 4 termina. O final do 3 é o 4 e o início do 4 é o 3, o início do 2 é 1. Então essas fases, esses dois conjuntos de bobinas principais aqui, eles não têm contrato entre eles. E também não tem contrato com a bobina auxiliar, tá? A bobina auxiliar começa com o cabo número 5, é feito todo o conjunto de bobinas auxiliares e sai para platinado, capacitor permanente, né? E depois em seguida cabo número 6, tá? Esse é o sistema, né, dos motores novos. E aqui temos a ligação, tá? Então é o seguinte, eu preciso fazer um paralelo. Se eu quero menor tensão, eu vou entrar com a tensão em 1 e 3 e em 2 e 4, como está aqui no meu diagrama. Menor tensão vai ser 220 ou 254 volts. O que eu tenho que fazer em 220 volts? Ligar 5, 1 e 3 numa fase que é L1. Aqui eu tenho cabo 1, cabo 3 e cabo 5 ligado em L1, que é uma fase da energia. Aí eu tenho cabo 6, cabo 2 e cabo 4 sendo fechados juntos e ligados em L2, que é outra fase, tá? Então a gente vai fazer isso agora e vai ligar para vocês verem aqui, tá? Pessoal, então eu tô aqui com o meu motor, né? Vou ensinar vocês como ligar. É o seguinte, se eu for ligar ele em 220 volts ou 254 volts, eu vou fechar 5, 3 e 1. Aqui eu tô com os meus cabos numerados, como eu falei para vocês. Então eu vou fazer isso. Vou pegar cabo número 5. Cabo número 5 é o mesmo preto, tá? Vou pegar cabo número 3, que é o mesmo laranja. E vou pegar cabo número 1 aqui, que é o azul, tá? Eu emendo um no outro, bonitinho. Beleza. Eu vou pegar aqui o cabo do meu painel, tá? O cabo aqui é trifásico, mas um fio vai ficar isolado. Pego uma fase, são 3 fases aqui, né? Vou pegar uma fase, vou emendar aqui esse fechamento 1, 3, 5, tá? Beleza. Ó,
135, uma fase. Tá aqui. Me sobrou 2, 4 e 6. O 2, 4, 6 é o fechamento na outra fase aqui, ó. 6, 4 e 2 em L2, que é a outra fase aqui. Galera, se fase aí de 440 volts ou 508 volts, então você vai usar fase neutra para ligar ele em 254 ou 440 volts, tá? Só lembrando, aqui fase dá 220 volts ou 254 volts, então aqui eu vou falar fase. Temos 4, 2 e 6, ó. Vamos fechá-los e alimentar com outra fase, a fase L2, no caso, né? Igual o nosso diagrama aqui, tá? 5, 3 e 1, ó, numa fase, ó. 2, 4 e 6 em outra fase, ó. Tá separado, ó. 2, 4 e 6, ó. 2, 4 e 6. Então beleza, aqui agora é só ligar o meu motor. Pessoal, então eu tô com o meu motor aqui pronto para ser ligado, né? Eu tô com esse capacitor aqui. Vou ligar ele então. Ligou, beleza. Motor dá 14 amperes vazio, dá ok a corrente. Motor de baixa rotação, dá corrente um pouco mais alta, vazio. Você tá dando a corrente normal. Então fiz o fechamento aqui para menor tensão. Vou desligar ele aqui. Ele tá rodando no sentido anti-horário. Eu tô vendo aqui, ó. Ó. Tá, e se ele não estiver rodando ao contrário na minha máquina lá, eu quiser mudar para horário. Então agora eu vou ensinar vocês. Pessoal, então vamos fazer a mudança, né? A mudança é bem simples. Eu tenho 2, 4 e 6 de um lado, 1, 3, 5 do outro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o cabo número 6 e o cabo número 5 e vou trocá-las de posição. Vou apanhar o cabo número 5 aqui no lugar do 6, que está junto com 2 e 4, então vai ficar 2, 4 e 6. E aqui eu vou pegar o 6, vou colocar aqui junto com 1, 3, com 1 e 3. Aqui tá 1, 3 e 5, vai ficar 1, 3 e 6. Vou fazer isso agora, mostrar para vocês, ó. Tirei o 6 ali. Tirei o 5 de junto com o 1 e o 3, vou colocar o 6. Aí ficou 1, 3 e 6. Coloco o 5 junto com 2 e 4. Não tem problema nenhum, tá? Fazer isso. A inversão de giro é assim que se faz mesmo. Então agora eu tenho 4, 2 e 5, 1, 3 e 6. Venho, alimento uma fase em cada fechamento aqui. Uma fase em 5, 2 e 4, tá? E 1, 3 e 6 eu alimento outra fase. Show! Meu motor vai rodar ao contrário, vou mostrar pra vocês. Pessoal, então vou estar ligando novamente o meu motor, mostrar pra vocês. Agora ele vai rodar sentido horário, porque eu fiz a inversão de 3, do 6 e do 5, né? Vai rodar pro outro lado, ó. Vou ligar ele aqui. Já vi que rodou pro outro lado, ó. Ó lá. Rodou pro lado horário agora. Vou ligar de novo. Vejam que a corrente é praticamente a mesma. Mudei o sentido de giro dele. Aí. Podem ver agora. Rodou o sentido horário. Então, essa é a ligação dele em 220 volts, tá? E 254 volts, menor tensão. Precisou mudar o giro, troca 5 e 6 de lugar. Galera, então a gente ensinou, né, como ligar na menor tensão, mas suponhamos agora que o meu cliente quer ligar na maior tensão, 440 ou 508 volts. Ele tem lá uma dessas tensão, 440 ou 508 volts bifásico, que ele quer ligar. Beleza. É possível? É. Tá?
caso desse motor, ele é 508 e 440, então tanto faz ser 440, 508 volts, aí ele vai funcionar. A ligação vai ser a seguinte: vamos esquecer a ligação de menor tensão, que é uma ligação mais utilizada, mas a gente vai utilizar essa agora. Vou ensinar vocês essa ligação. Essa ligação é o seguinte: começar falando, tanto na menor tensão quanto na maior tensão, os motores eles às vezes vêm com cabo 8 em vez de 6. Vem 1, 2, 3, 4, 5 e 8. O 6 geralmente vem quando está rebobinado, mas 6 e 8 é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar cabo número 6, cabo número 3 e cabo número 2. Vou pegar os 3 cabos, vou emendá-los, fazer um fechamento entre eles, né? Emendar eles todos juntos e vou isolar, tá? Eu isolo eles. Vou fazer isso agora. Esse é o primeiro passo, tá? Então eu pego, ó, cabo 2, cabo 3 e cabo 6, tá? No caso, vermelho, laranjado e branco, tá? Se tiver só em cor ali. Eu vou fechá-los e vou isolá-los, tá? Fazer isso. Beleza, só por demonstração. Se fosse utilizar, eu ia isolar mais. Tá, ok. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar meu cabo número 4, tá? Vou alimentar direto numa fase. Então, L2 ali no caso. Vou pegar o cabo, meu cabo número 4 aqui, que é o cabo amarelo. Vou ligar ele diretamente na fase, tá? Show. Beleza. Me sobrou cabo 5 e cabo 1. Eu vou estar pegando os dois, emendando um com o outro e colocando na fase L1 aqui, tá? No caso, na outra fase. Então eu emendo os dois cabos, ó. Ó, cabo 1 e cabo 5, deixa eu aproximar mais aqui. Cabo 1 e cabo 5 emendados, entrando na minha outra fase aqui, ó. Deixa eu isolar aqui, né? Não acontecer nenhum acidente. Ó, galera, ó. 4 numa fase, 1 e 5 na outra fase, ó. 6, 3 e 2 fechados, tá? Então vamos ligar esse motor, vamos ver se ele vai funcionar. Lembrando que aqui é 220 volts meu painel, então vai dar uma corrente bem baixa, uma partida mais lenta, tá? Porque esse motor está preparado para receber ou dos 440 volts ou 508 volts. Ele vai receber metade da tensão aí, tá? Mas vamos testar aqui para vocês verem, só para ensinar vocês mesmo. Pessoal, vou estar ligando nosso motor agora. Vejam. Ligou, vocês viram que deu um torque mais baixo? Não deu aquele soco de uma vez para partir? Então, porque o motor tá na tensão, na maior tensão, alimentado com menor tensão, metade da tensão nominal dele. Corrente 1.6, corrente bem baixa. Vou desligar ele aqui. Ó, ele rodou no sentido horário, tá? Ah, mas eu quero que ele rode no sentido anti-horário lá. No caso, ele rodou no sentido anti-horário aqui. Quero que ele rode no sentido horário. Então vamos fazer a ligação para vocês aqui. Só para mim fazer a inversão de giro aqui é muito simples, tá? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu pego o 6, tiro de junto com o 3 e 2, coloco no 1. Aí eu pego o 5 e coloco junto com 3 e 2 aqui, fecho e isolo. Ou, como eu não quero ter trabalho aqui, eu já tô com o meu motor feita a emenda aqui isolado, o que eu faço? A placa manda fazer o seguinte: pegar o 6, tirar de junto do 3 e do 2 e trocar com o 5. No caso, o 5 vai para junto de 3 e 2, fechado e isolado, e o 6 vem aqui junto com o 1, tá? Mas o que eu faço? Ao invés de fazer isso, ficar desemendando, você pode fazer o seguinte: o 5 estava com 1, rodando no sentido anti-horário. O que eu faço? Eu pego o 5
E o 4 estava sendo alimentado sozinho na fase, né? E o 1 e 5 na outra fase. Eu tiro o 5 de junto com o 1 e coloco ele junto com o 4 e alimento numa fase. E aí a outra fase eu alimento o 1 sozinho, tá? Vai funcionar. Vocês vão ver agora, vai inverter o giro. Pessoal, então eu vou alimentar o 1 sozinho numa fase, ó. Tá? E o 4 e o 5 vai na outra fase aqui, ó, 4 e 5, tá? Esqueci de mostrar ali anteriormente, tô mostrando agora. Pessoal, então vamos lá agora, tô com o meu alicate amperímetro numa das fases aqui, tá? Medir a corrente. Lembrando que anteriormente meu motor rodou no sentido anti-horário, agora eu fiz a inversão, ele vai rodar pro sentido horário. Olha, vejam aí. Partida mais lenta, né, como eu já expliquei, tá em fechamento maior tensão sendo alimentado com menor tensão, né, 220 volts aqui, ele está preparado para receber no mínimo 440, corrente bem baixinha. Vou desligar ele aqui, o motor funcionou certinho. Ó, rodou no sentido horário, ó, rodou para lá, tá rodando para cá, agora tá rodando para lá. Então essa é a ligação do motor bifásico aí, tanto para menor quanto maior tensão, motores atuais. Por que eu tô falando motores atuais? Porque assim, antes era ligado de uma forma, de uns anos para cá é ligado de outra forma, tá? Que é essa forma que eu ensinei agora. Mas nos motores mais antigos, que é igual o que eu vou mostrar aqui, era ligado diferente. Então vamos para o outro motor agora. Pessoal, tô aqui com esse motor, um motor mais antigo, mas vale por todos os motores aí antigos, tá? É o seguinte, motores antigos, eu vou pegar aqui para vocês o diagrama. Lá dentro dele, de fábrica, ele vinha assim, ó. Mesmo sistema de bobinas principais e auxiliares, ó, tá? Porém, tem um negócio aqui. Os motores novos, deixa eu pegar aqui o outro diagrama. Começava cabo número 1, o final do 1 era 2. Das bobinas do cabo 1 era 2. O final, o começo das bobinas do cabo número 4 era 3. 1 dava continuidade com 2, né? O 1 começava no 1, terminava no 2, começava no 3, terminava no 4, né? Os grupos das bobinas principais. Auxiliar é a mesma coisa, tá? Auxiliar é a mesma coisa, mas notem que nesses motores antigos eu começava com o cabo número 1, a metade dos enrolamentos principais, e o final era cabo número 3, tá? Aí o começo da outra metade do bobinado, das bobinas principais, dos grupos, começava como cabo número 2 e aí terminava como cabo número 4. Notem que é diferente, ó. Auxiliar é a mesma, ó. Cabo 5 final, platinado, capacitor, cabo 6. Cabo 5 final, platinado, cabo número 6. Mesma coisa. Mas principal, ó, temos diferença aqui, tá? Então, se você ligar esse motor aqui dessa forma aqui, ele não vai funcionar. Se ele for um motor original, antigo, original, não vai funcionar. E se ele for rebobinado, respeitando esse enrolamento antigo, essa numeração antiga, também não vai funcionar. Aqui eu fiz respeitando, porque a minha placa ali tá bem ruim, mas ainda dá para enxergar o diagrama, que é esse diagrama aqui. Se a pessoa ligar ele nesse diagrama que está na placa, ela conseguir ler o diagrama e ligar, ele vai funcionar. Se eu pego e faço ele no esquema atual, dos motores atuais, a hora que a pessoa vê a placa, faz igual a placa, não funciona, ou ela queima esse motor, ou esse motor volta para mim, o cliente fala que está com problema e às vezes não tem nada. Foi erro dos números. Então, o que acontece?
O 1 e o 2 é invertido. O 2 que nos novos era final do 1, passa a ser começo aqui do 4, ó. Olha só, ele é começo do 4. E o 3, que era início aqui do 4, passa a ser final do 1. Então antigamente era assim, acho que lá para os anos 90 mudou. Antigamente a ligação era feita assim. Depois as normas mudaram, não sei. Começou os motores vir tudo para ser ligado dessa forma, ser enrolado e ligado dessa forma, tá? Então aqui a ligação é bem parecida, só muda 2 e 3, ó. O que eu vou fazer? Numa fase eu vou botar cabo número 1, cabo número 2 e cabo número 5, vou fechá-los e alimentar numa fase. Vou fazer isso agora, tá? Vou aproximar aqui. Tô com 6 cabos soltos aqui, então vou pegar cabo número 1, cabo número 2 e cabo número 5. Vou pegar esses 3 fios, vou emendá-los, tá? Estão juntos aqui, ó, 1, 2 e 5, conforme o diagrama aqui. Vou ligar uma fase da energia. Lembrando que esse é o fechamento para menor tensão, tá? Beleza. Aí eu pego o cabo número 3, cabo número 4 e cabo número 6. Fecho eles juntos e alimento na outra fase L2. Olha só. 4, 3 e 6. Vamos lá. Estão juntos, ó. Alimento na outra fase. Tá aí, ligação igual do diagrama. Menor tensão vai funcionar 220 ou 254 volts esse fechamento aqui. Vou ligar esse motor pra gente ver. Pessoal, vou ligar ele aqui então agora. Funcionou certinho. 2.7 amperes, porque tá vazio o motor de alta. Esse motor dá uma corrente bem baixa. Olha aí. Ligar ele. Rodou no sentido horário, tá? Notem isso. Quero inverter o giro. Tá aqui 1, 2 e 5, 3, 4 e 6. Eu vou inverter 5 e 6. Então vai ficar 1, 2 e 6, 3, 4 e 5, tá? Pessoal, inverti, ó. Antes estava ligado 3, 4 e 6, 1, 2 e 5, tá? Agora tá ligado 1, 2 e 6, 3, 4 e 5. Esse motor vai rodar pro outro lado. Ele tava rodando aqui no sentido horário. Agora eu vou ligar ele de novo, tá? Pra vocês verem. Ele vai rodar no sentido anti-horário. Corrente a mesma. Desligo ele aqui agora. Show. Rodou pra cá, rodou sentido anti-horário, tá? Beleza. Ligação para maior tensão, não vou ensinar porque é a mesma ligação desse. Mesma coisa, o que muda só é a ligação da menor tensão, tá? Aquela maneira aqui. Isso aqui, a mudança que tem é só na menor tensão, tá? Na maior tensão vai ser a mesma coisa. Como eu falei, na maior tensão, 440 ou 508 volts, esse motor aqui, que é o motor antigo, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Do motor atual. Vai ser a mesma ligação, ó. Vai ser 1 e 5 numa fase, 4 na outra fase, 2, 3, 6 isolados, tá? Você não precisa ensinar. Se vocês voltarem no vídeo aí, vocês vão conseguir ver a mesma coisa. Se você comparar, ó, as ligações, ó, motor novo, ó, e motor antigo, é a mesma ligação, ó.
4 indo numa fase sozinho, 1 e 5 indo na outra fase, 2, 3 e 6 eles fecham junto e isolam, tá? Rodou ao contrário, ou você troca o 5 com o 6, fica 1 e 6, aí 2, 3 e 5, fechado isolado, 1 e 6 na energia e 4 no outro fio da energia, ou você faz que nem eu faço, no caso se rodou ao contrário, eu boto 5 junto com o 4 numa fase e 1 sozinho na outra fase, roda pro outro lado, tá? Então, é isso aí. Ah, deixa eu ensinar mais uma coisa. Pessoal, última dica que eu vou dar pra vocês é como identificar se o motor é antigo ou motor novo, né? É bem simples. Lembra? Por isso que eu gosto de explicar bem explicado. Lembra que eu expliquei a questão das bobinas principais? Então você vai fazer o que? Você vai medir continuidade das bobinas principais. Vai pegar o cabo número 1 e vai medir com o 3. Se der continuidade, é motor antigo. Aí você mede 2 com 4. Deu continuidade, é motor antigo. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Tô com o meu multímetro na escala de continuidade BIP. Pego o cabo número 1 aqui, ó. Coloco uma ponta de prova e pego o cabo número 3 aqui. Coloco outra ponta de prova. Lembrando que as pontas de prova, as pontas do motor tem que estar toda solta, tá? Nenhuma encostando na outra. Ó. Deu 1 e 3, ó. Deram continuidade. Agora eu vou testar 2 por 4. 2 e 4 tá dando continuidade, ó. Olha só. Então esse é o meu motor. Tá nesse esquema antigo, tá? Se der do 1 pro 2, que aqui no caso não vai dar do 1 pro 2 nem do 3 pro 4. Se der do 1 pro 2 é motor novo, tá? Vou mostrar ali no novo agora. Galera, aqui é a mesma coisa, tá? Como eu falei, o que muda aqui é a questão do começo e fim das bobinas. Então aqui 1 tem que dar pro 2, 3 tem que dar pro 4. Se 1 der pro 2 e 3 der pro 4, continuidade, o seu motivo não tá em escala de continuidade, então ele é esquema dos motores novos, que a gente ensinou novo, tá? O meu multímetro aqui, ó, na escala de continuidade também, ele vai apitar quando eu der. Cabos todos soltos, vou pegar cabo número 4, cabo número 3, deu, ó, entre eles. Agora eu vou pegar aqui cabo número 1 e cabo número 2. Deixa eu subir aqui pra cima pra mostrar pra vocês. Ó, 1 e 2. Deu, tá? Então, ok. Esse é motor novo. Por quê? Você prova pra mim que o final de 1 é 2 e o começo de 4 aqui é 3. Então, o 3 tem das bobinas. Um lado tá com 4 e o 1 tá com 2. Fazem parte do mesmo conjunto aqui. 1 e 2 fazem parte do mesmo conjunto, 3 e 4 fazem parte do mesmo conjunto, né? Então, é motores novos daí. Esse esquema aqui, você vai utilizar a ligação para motor atual ou mais novo, né? Então, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ensinando a fazer essa ligação aí. Bem detalhado, tanto o motor atual quanto o motor antigo, você não vai ter mais dúvida para ligar aí o seu motor. Você agora já sabe como testar, saber se é antigo ou se é novo, né? Então, e como fazer a ligação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever quem ainda não é inscrito. Deixe um like aí no vídeo. Se você também é inscrito, deixa o like aí. Deixe um comentário aí, qualquer coisa. Ativa as notificações aí para você receber nosso conteúdo sempre que a gente postar aqui. Um forte abraço a todos, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!